Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e nesse vídeo eu trago para você as funcionalidades da câmera do Motorola One Action. Para você que está a fim de comprar ele e não sabe se as funções que ele traz na sua câmera vão te agradar, nesse vídeo eu trago todas as funções que tem nela para você decidir de uma vez por todas se você deve ou não comprar esse aparelho da Motorola focado em câmera de ação. Lembrando que ele tem 3 câmeras aqui na parte de trás, uma sendo de 16 megapixels, a outra uma câmera de ação e uma câmera auxiliar para o efeito de desfoque, tá? A versão que eu tô aqui é a branca, muito bonita por sinal, como vocês podem ver aí, mas vamos pro que interessa, mas antes, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo, que sai aqui tanto do Motorola One Action ou o Motorola One Zoom e etc. E não se esquece de deixar um comentário aqui embaixo do que está achando a respeito de vídeo desse estilo, beleza? E se a qualquer momento você quiser adquirir um Motorola One Action igual esse daqui, os links estão aqui na descrição, beleza? Vamos começar então mostrando a câmera, o aplicativo nativo dela, quando você abre ele. Eu não fiz nenhuma alteração nele, eu deixei do jeito que ele veio, tá? Para mim mostrar para vocês como que ele vai funcionar. Nós temos aqui a parte dele padrão, tá? Praticamente parecidíssimo com o que traz nas outras opções de Motorola, na Motorola One no caso. Aqui na parte de cima nós vamos ter o HDR, tá? Aqui no HDR nós temos automático, temos o modo ativado e o desativado, tá? Por padrão ele vem automático. Temos a parte aqui do lado em flash, automático, ativado e desativado. No ladinho aqui nós vamos ter a parte de timer de 3 ou 10 segundos. Já aqui do lado nós temos fotos dinâmicas automáticas ativadas ou desativadas. Esse fotos dinâmicas automáticas e desativadas, etc., seria a inteligência artificial do aparelho, tá? É a inteligência artificial que deixa tudo mais colorido e deixa muito mais bonita as fotos. Claro que se a gente deixa em ativado, você viu que ele apareceu uma mensagem, né? Ele desativa o HDR e o flash quando você deixa ativado essa opção. Então, se você quiser tirar uma foto com o céu bem azulado, bem bonito, você não vai conseguir por conta disso daqui, do HDR ser desativado e contra a luz principalmente. Então, toma bastante cuidado na hora que você estiver utilizando para não ter nenhum problema. Já aqui do ladinho nós temos um A de automático e um M logo abaixo de manual. Aqui no manual nós temos o básico, tá? Que seria o foco da câmera, o balanço de branco, a velocidade do obturador, o ISO da lente e no caso seria o escuro ou claro aqui, que seria a exposição, beleza? Vamos voltar aqui para o modo aqui, mostrar aqui em cima primeiro. Já aqui em cima nós vamos ter flash padrão. A única coisa que vai mudar aqui é o histograma que aparece aqui embaixo e a opção de salvamento, que nós temos como salvar em JPEG, RAW ou RAW e JPEG. Então você tem a opção de estar salvando das duas formas, se você quiser. Vamos voltar aqui agora para o modo automático, para a gente continuar vendo os menus que ele traz. Aqui nós vamos ter aqui embaixo o Google Lens, não temos nada aqui praticamente. Aqui nas configurações já eu vou entrar aqui para falar um pouquinho mais, se você quiser estar a fim de saber sobre isso, continue aí no vídeo. Temos o botão aqui para virar para a câmera frontal, mas a gente não está vendo aqui a opção de câmera de ação. Ela fica aqui em vídeo, mas antes disso eu vou mostrar aqui para você as opções bem rápido e falar o que cada uma delas faz. Temos o modo retrato para você desfocar suas fotos. Temos o modo de recorte, onde você pode tirar o fundo da foto e colocar um outro. Cor em destaque, onde você pode tirar uma foto e deixar somente ela em destaque ou não, tá? Você pode inverter e deixar só ela em destaque. Opa, saí da câmera sem querer, vamos voltar aqui. Temos o modo cinematográfico, temos o modo panorama e o filtro interativo, que é aquele filtro padrão que sempre a gente tem em Instagram, etc., já pré-pronto aqui na câmera do Motorola One Action. Aqui nós temos câmera lenta, temos também time-lapse e adesivos RA que você pode estar utilizando no Google Lens, beleza? Passei bem rápido nos menus para vocês saberem mais ou menos as opções que vem. E agora nós vamos para o que interessa, tá? Nós temos aqui a parte aqui de baixo em vídeo. Você vai ver que quando a gente abre a parte de vídeo, nós já estamos com uma câmera um pouquinho diferente, né? Normalmente quando a gente abre um smartphone normal, ele vem com a câmera dessa forma aqui, ó, em pé, diferente e tal. Mas quando a gente clica aqui, ó, câmera de ação, ele já muda o ângulo, ó, e a gente vê que a estabilização já está diferente, a gente não tem aquela estabilização seca que acontece diretamente nos smartphones padrões. Nós podemos desativar a opção aqui de estabilização na parte de cima, tá? Mas eu não aconselho você fazer isso, beleza? Aqui na parte de baixo nós temos algumas informações, tá? Tá dizendo que a câmera de ação permite capturar vídeos ultra-wide usando uma mão só e você pode estar mudando ali embaixo, ó, tá vendo?
ele está ensinando você. É muito bom isso daqui que a câmera traz, porque normalmente para gravar vídeo deitado é bem chato, principalmente quando você está fazendo coisas como esporte e etc. Então você pode gravar assim e ele vai sair deitado como se você estivesse gravando com o smartphone padrão. É bem bacana e a estabilização que ele traz é muito legal. De restante nós temos uma câmera padrão, tá? Não temos nada assim muito diferente das outras versões do Motorola, tanto o Motorola Vision e etc. Vamos agora dar uma olhadinha nas configurações para o vídeo não ficar tão longo e enjoativo. De restante nós temos o padrão aqui, eu vou passar pela câmera frontal antes da gente ir nas configurações, porque lá tem todos os dois de configurações. Na câmera frontal nós vamos ter flash, modo embelezamento para você que quer ficar bem bonito. Temos o cronômetro aqui. Temos o modo de inteligência artificial aqui também, tá? Que eles não dão o nome de inteligência artificial, dão o nome de fotos dinâmicas. Temos o modo automático e o manual, com uma opção a menos que tem na outra foto, na outra câmera no caso, mas temos o salvamento em RAW e JPEG junto aqui, então você não precisa se preocupar tanto com isso. Temos agora, vamos voltar para a câmera traseira, vamos dar uma olhadinha nas configurações, que é o que mais interessa para quem vai comprar esse smartphone aqui. Nas configurações nós vamos ter o tamanho da foto, em primeiro momento, da câmera traseira, tá? Aqui entrando nela você vai ter as opções, nós podemos tirar fotos em 4x3, 16x9, 21x9, que é o tamanho dessa tela inteirinha aqui, sem borda nenhuma, 4x3, e claro que você vai diminuindo os megapixels. Então, eu aconselho, se você for utilizar até o 21x9, tá ok, você pode tirar uma foto bem bonita, que não vai perder tanta qualidade assim. Em tamanho do vídeo, nós vamos ter gravações em até 4K a 30 frames por segundo e com suporte a 60 fps em Full HD, se você tiver necessidade. Temos aqui em câmera lenta, Full HD a 60 frames por segundo, tá? Aqui embaixo nós temos a câmera de ação. Nós podemos gravar em câmera de ação em até Full HD a 60 frames por segundo, algo bem bacana, tá? Vou deixar até habilitado aqui para depois eu fazer um teste. Temos agora a câmera de selfie aqui embaixo, as opções dela. Na câmera de selfie nós vamos ter o tamanho, como temos na câmera traseira. Aconselho você a usar até 21x9 também. Se você quiser uma distância focal maior, deixe em 4x3, que aí você não precisa usar o bastão de selfie para tirar fotos um pouco mais distantes. Temos o tamanho do vídeo, podendo gravar em até 4K na câmera frontal, algo muito bacana para você que está querendo fazer vlog ou coisas do tipo. E temos também o HDR aqui em automático, tá? Eu gosto de deixar em automático para o smartphone detectar sozinho a hora que precisa usar ou não, beleza? Aqui na parte de baixo, em configurações de captura, nós vamos ter câmera instantânea, que é aquele que você gira ela e ela abre. Temos captura em qualquer lugar, para você clicar em qualquer parte da tela e ele tirar sua foto. Som de captura, que normalmente eu deixo desativado. Linhas de enquadramento, para você ver aonde você quer. E o nível, que eu vou mostrar para vocês já já como funciona. Temos a marca d'água, que você pode pôr o seu nome, quando você tira uma foto ela aparece. Por aqui, LTEC, que fica bem bacana. Aqui tem deixa eu mostrar para vocês, aqui tem mais ou menos um preview de como fica a foto. Ela aparece bem no cantinho ali, ó, que foi tirado com o Motorola, beleza? Vamos voltar aqui, temos em configurações de inteligência artificial, detector de sorrisos, para tirar foto quando todo mundo sorri junto, composição inteligente, que eu aconselho você não ativar se você não souber como funciona e não tiver certeza absoluta. Por quê? Essa composição inteligente, ele recorta a foto onde ele achar que vai ficar melhor. Então imagina que você tira foto de um monte de gente e ele acha que a foto vai ficar melhor se você cortar 1/3 para a direita, então ele vai tirar 2, 3 pessoas ali e vai recortar para deixar a foto mais bonita seguindo a regra dos terços, tá? Então toma cuidado na hora de fazer as fotos, não deixa habilitado direto isso daqui, testa antes, vê como funciona para ver se você tem certeza que você quer utilizar essa função aqui. O aprimoramento de imagem é nada mais do que o ajuste dinâmico lá de inteligência artificial, que eles mudam o nome aqui e lá da mesma forma. E temos o Google Lens, que nós podemos desativar aqui ou deixar ativado. Temos salvar localização e reproduzir tutorial se você tiver mais alguma dúvida, beleza? Agora eu vou só mostrar o nível para a gente finalizar, que o nível é nada mais, nada menos do que isso daqui, ó. O nível é para quando você quer tirar alguma foto, para ela não ficar torta, você segue ele, ó, na hora que ele, olha lá, estabilizou, tá laranjinha no centro, ó, aqui, ó. Laranjou no centro, acabou, pode tirar foto. Se tiver torto, ó, ele não vai ficar laranja, ele vai ficar mexendo para lá e para cá. Então aí você vai ter que prestar atenção na hora de tirar foto. É muito bom para quando você vai tirar foto em praia ou coisa do tipo. E ele também funciona deitado, tá? Se essa é a sua dúvida, ele funciona deitado também. Para o fundo não ficar torto e a foto ficar bem bonita, beleza? A câmera do Moto One Action é essa daqui.
traz bastante função, tem uma qualidade bem legal para o preço do aparelho. E se gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Se quiser comprar o Motorola One Action, os links estão aqui na descrição. Eu espero ter te ajudado e eu espero que você tenha gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo. E muito obrigado por ter assistido. Tchau!